Galerinha do bem, você pensou que tivesse acabado a organização do Estado, né? Mas não acabou. Esse é mais um capítulo de organização político-administrativa, mas só sobre intervenção federal e estadual. Por isso que a gente mudou aí o nome do vídeo para que você se direcione, porque é uma matéria que nem sempre cai em concurso. O problema é quando cai, né? E aí, quando cai, você não vai mais errar de jeito nenhum depois desse vídeo. Então vamos começar aí, que é o artigo 34, o 35 e o 36. Só são 3 artigos. Que na verdade é uma questão de você ler, certo? Então olha aqui, ó. No seu material. Intervenção. Só existem 2 tipos de intervenção. Ou a intervenção é federal ou a intervenção é estadual. Coloquei aqui para vocês. Intervenção federal, ela só ocorre da União nos estados e no Distrito Federal e da União nos municípios localizados em territórios, que é a hipótese do artigo 35. Ou a intervenção estadual, que é o estado em seus municípios. Desculpa, aqui é a hipótese do artigo 34, tá? 34. E aqui é a hipótese do artigo 35. Resultado, não há possibilidade, se você olhar para aí, da União intervir em município de estado. Essa é uma das maiores pegadinhas da prova. Não há possibilidade da União intervir em município de estado. Vamos analisar o texto, tanto do caput do artigo 34, como o caput do artigo 35. Olha só o que ele diz no 34. A União não intervirá nos estados nem no DF, exceto para... Uma das coisas que a gente já tem que lembrar é que a não intervenção é a regra, a exceção é a intervenção, que é o rol taxativo previsto no artigo 34. Lembrando que isso é uma característica de países federalistas. Por conta da autonomia do Distrito Federal, do Estado, da autonomia do município, a regra é a não intervenção. Agora, excepcionalmente, porque eles não detêm soberania, detêm autonomia, é possível a intervenção. Em que casos? Olha o inciso 1. Manter a integridade nacional. Um dos motivos. Repelir invasão estrangeira de uma unidade da federação em outra. Segunda possibilidade. Por termo a grave comprometimento de ordem pública. O inciso 1, o 2, o 3 e o 5, vou pular o 4 de propósito, tá? Marca aí o 4. Reorganizar as finanças na unidade da federação que suspender o pagamento da dívida fundada por mais de 2 anos consecutivos, salvo motivo de força maior, e deixar de entregar aos municípios receitas tributárias fixadas nesta Constituição dentro dos prazos estabelecidos em lei. Esses incisos 1, 2, 3 e 5 é o que a gente chama de intervenção espontânea. Malu, como é que ocorre essa intervenção? O presidente ouve os conselhos. Que conselhos? Conselhos, aquele até que a gente já estudou, o Conselho da República, que tem 6 brasileiros natos, estão lembrando? Se não tá, pega o artigo 89. Conselho da República é um órgão superior de consulta do presidente. E no artigo 91, o Conselho de Defesa Nacional também é um órgão de consulta do presidente para situações de instabilidade democrática, que é o caso da intervenção federal. Então, quando o presidente vai decretar intervenção federal ou não, ele ouve os conselhos. Tanto o Conselho da República, que está no artigo 89, como o Conselho de Defesa Nacional, que está no artigo 91. Malu, eles vão se pronunciar? Isso, eles vão se pronunciar. É opinativo, não é vinculante. E aí, depois da pronúncia, o presidente decide se vai decretar ou não. Se ele decretar, aí você vem aqui para o artigo 36, olha só. Se ele decretar, o decreto de intervenção que especificará a amplitude, o prazo e as condições de execução em que se couber nomeará interventor, será submetido à apreciação do Congresso Nacional ou da Assembleia Legislativa do Estado, porque a gente vai estudar também intervenção estadual, no prazo de 24 horas. Então, ele vai ser submetido, ele decreta e submete ao controle político do Congresso Nacional. Mas, Luiz, se o Congresso estiver de recesso, aí é aqui, ó,
Se não estiver funcionando o Congresso Nacional ou a Assembleia Legislativa, far-se-á convocação extraordinária no mesmo prazo de 24 horas. Olha que interessante. Agora, pegadinha cruel. Cruel, vem bem pertinho, ó. Quem convoca o Congresso Nacional no caso de convocação extraordinária? Se eles estiverem no recesso, no período de recesso. Aí você diz o presidente da República. Não. Combina esse dispositivo com o 57, parágrafo 6º, inciso 1. E vamos lá. Vamos lá para o artigo 57, parágrafo 6º. Pega aí na sua Constituição. Olha o que é que diz aqui, ó. Só no caso de convocação extraordinária. A convocação extraordinária do Congresso Nacional far-se-á, inciso 1, pelo presidente do Senado Federal, em caso de decretação do estado de defesa ou de intervenção federal, de pedido de autorização para a decretação do estado de sítio para o compromisso e aposta do presidente e do vice-presidente da República. Tá vendo? O presidente decreta e submete ao Congresso Nacional. Tudo tranquilo. Mas se o Congresso Nacional tiver de recesso, vai haver convocação extraordinária. Quem vai convocar? O presidente do Senado, que depois você vai ver que ele é o presidente do Congresso Nacional. Mas é muito interessante saber que não é o presidente que convoca, é o presidente do Senado. Malu, tudo bem, entendi o que é intervenção, mas volta para lá, porque tem outras hipóteses de intervenção no artigo 34. Que é esse que eu marquei, o 34, inciso 4. Que aqui é a intervenção por solicitação e intervenção por requisição. E aí é dividido. Olha só o que ele diz. Também a União não intervirá nos estados nem no DF, exceto para garantir o livre exercício de qualquer dos poderes da unidade da federação, das unidades da federação. Você está falando a nível de estado, poder legislativo, executivo e judiciário. Se um deles estiver sendo impedido de exercer livremente as suas funções, você tem que combinar o inciso 4 com o artigo 36, inciso 1. Olha só. Aí vem para o 36, inciso 1. O que é que ele diz aqui? A decretação da intervenção dependerá, no caso do artigo 34, inciso 4, de solicitação do Poder Legislativo e do Poder Executivo coacto ou impedido. Se a coação estiver sendo exercida contra o Poder Legislativo ou contra o Poder Executivo, aí esses poderes, respectivamente, solicitam ao presidente para que, depois de ouvido os conselhos, o presidente possa decretar. E aqui é uma solicitação. Então, Malu, pode ser negado? Pode. Diferente do que acontece com o Poder Judiciário, que é uma requisição do STF. E aí não pode ser negado. Olha só. Ou de requisição, e quem está requisitando não está pedindo, está dando uma ordem, ou de requisição do STF, se a coação for exercida contra o Poder Judiciário. Então aqui, gente, no caso de estar sendo impedido de exercer livremente as suas funções, se for o legislativo ou executivo, solicitação. Se for o judiciário, uma requisição do STF. Na hora da prova, eles trocam. Lembra que o Poder Judiciário é sempre uma requisição. E aí é o STF. Tá. Esse é mais uma espécie, mais duas espécies de intervenção federal. Mas eu tenho outra, ó. O inciso 6... e o inciso 7. O inciso 6, você tem que estudar passando um traço bem aí. Falo sério, sério, presta atenção. A União não intervirá nos estados nem no DF, exceto para prover execução de lei federal. Tranquilo. Prover a ordem ou decisão judicial. Esse aqui você vai combinar com o 36, inciso 2, que aqui também é requisição. Requisição de quem? Do STF, do STJ ou do TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Porque aqui é o judiciário. Se o Estado ou o Distrito Federal deixa de dar provimento a uma decisão ou ordem judicial, aí vai ter que ter uma requisição do judiciário. E isso está aí no 36, inciso 2.
A decretação da intervenção dependerá, olha o inciso 2, no caso de desobediência à ordem ou decisão judiciária, de requisição do STF, do STJ ou do Tribunal Superior Eleitoral. Sempre uma requisição. Agora, por fim, no caso do 34, primeira parte, aliás, 34, inciso 6, primeira parte, deixar de dar provimento a uma lei federal e deixar de assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais, que a gente chama de princípios constitucionais sensíveis. Doutrina e a jurisprudência chamam assim. Quais são? Forma republicana, sistema representativo, regime democrático, direitos da pessoa humana, autonomia municipal, prestação de contas na administração direta e indireta, aplicação no mínimo exigido de receita resultante de impostos estaduais compreendida proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde. E aí, meu povinho, eu sempre costumo falar, isso aqui serve até para uma dissertação. Sério, Malu, e você pode usar esse tema, esse assunto aqui, em várias dissertações. Você está falando de dissertação sobre dignidade da pessoa humana. E aí você pode dizer que, caso o Estado, o DF, não assegure a observância dos princípios constitucionais sensíveis, dentre eles, direitos da pessoa humana, é possível intervenção da União no Estado e no DF, por provimento do Supremo Tribunal Federal após representação do Procurador-Geral da República. Olha que coisa linda. O examinador não vai mais ver nem o resto da tua dissertação. Já tirou a nota máxima depois de um assunto desse. Vamos combinar, né? Então, dá para você usar isso aqui, ó. Prestação de contas da administração pública direta e indireta. Você está falando sobre a administração pública. Você está falando sobre a forma de governo, a republicana, o sistema representativo e regime democrático. Você está falando de democracia. Você pode usar o mesmo assunto. Então, esses são os princípios. Você está falando de receita tributária, receita resultante de impostos estaduais. Olha só. Tudo isso aqui é princípio constitucional sensível e pode caber em qualquer dissertação. E aí, se houver uma inobservância dos princípios constitucionais sensíveis ou o Estado ou o DF deixar de prover a execução de lei federal, você tem que combinar com 36, inciso 3, que é a de interventiva, ação direta de inconstitucionalidade por intervenção. Vem para o 36, ó, olha só. A decretação da intervenção dependerá de provimento, por isso chamada intervenção por provimento, pelo Supremo Tribunal Federal, de representação do Procurador-Geral da República, na hipótese do artigo 34, inciso 7, e no caso de recusa à execução de lei federal. Sempre é uma representação do Procurador-Geral da República, que, decidido pelo STF, gera o provimento e o presidente da República tem que decretar. Malu, tem que decretar. Não adianta, tá? Essa aqui é a de interventiva. Já entendemos tudo. Agora eu venho para o 35. 35 é a intervenção estadual no município, ou a intervenção federal da União em município de territórios. Olha só, o Estado não intervirá em seus municípios, nem a União nos municípios localizados em território federal, exceto quando? Em que situações? Coisa boa, ó, deixar de ser pago sem motivo de força maior por 2 anos consecutivos a dívida fundada. Espontânea, governador vai lá e decreta. Não forem prestadas contas devidas na forma da lei. Espontânea, governador vai lá e decreta e submete à Assembleia Legislativa. Não tiver sido aplicado o mínimo exigido da Receita Municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde. Espontânea, também. O inciso 4, que é o único que é diferente, que é a de interventiva estadual, que é a intervenção por provimento. Olha só, o Estado não intervirá em seus municípios, nem a União em municípios de território, exceto quando o Tribunal de Justiça local der provimento à representação, que aí a representação é do Procurador-Geral de Justiça,
baixo âmbito, né? Para assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Estadual ou para prover a execução de lei, e aqui é qualquer lei, lei municipal, estadual ou federal, de ordem ou decisão judicial. E aí, mesmo procedimento, né? De interventiva federal, você pega o artigo 129, inciso 4, que você vai ver a competência do Ministério Público que fala justamente disso. Olha lá o artigo 129. Vamos lá para a gente ver. São funções institucionais do Ministério Público. Olha só o que é que ele diz no inciso 4. Promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de intervenção da União e dos Estados nos casos previstos nesta Constituição. Pronto, falando a mesma coisa. E aí a gente estudou a intervenção federal e estudou a intervenção estadual. Não quero deixar de falar dessa jurisprudência aqui. Olha só o que é que ele diz, que é a jurisprudência relacionada ao tema. A ação direta julgada procedente em relação aos seguintes preceitos da Constituição Sergipana. Já muda para cá. O artigo 35 da Constituição do Brasil prevê a hipótese de intervenção dos estados no município. A Constituição Sergipana acrescentou outras hipóteses. Não pode. Por quê? Porque os casos de intervenção são os taxativos previstos tanto na Constituição Federal para a intervenção federal, como intervenção estadual. Já que a regra, gente, é a não intervenção, tá? Então, julgado aqui para vocês. Eu tenho mais julgado? Tenho sim. Nesse caso, olha só a súmula 637 em provas, tá? Isso aqui já é outra jurisprudência, em provas de Estado. Essa é uma Tribunal de Justiça, juiz, analistas, técnicos. Isso é um dispositivo que cai e quando cai me vem matando. Porque olha só, não cabe recurso extraordinário contra acórdão de Tribunal de Justiça que defere pedido de intervenção estadual e município. Não cabe recurso extraordinário. Deferiu a intervenção estadual, é autonomia. Aí a pessoa entrava com recurso extraordinário para ver se o STF fazia alguma coisa. Não cabe. Não cabe, tá? E aqui, olha só, intervenção federal, descumprimento de ordem judicial por município situado em território de Estado membro. Para dizer da impossibilidade constitucional da União intervir em municípios de estados. Só quem intervém em município de estado é o próprio Estado. E aí nós vamos para os exercícios. Olha só, questão número 1, só sobre intervenção, hein? Antes da edição do decreto interventivo, o presidente da República deve ouvir os conselhos da República e o Conselho de Defesa Nacional. Malu, ele é obrigado a ouvir? É obrigado a ouvir. Tem que ouvir. Cujos pareceres vincularão o chefe do Poder Executivo apenas no que diz respeito à amplitude, ao prazo e às condições de execução do processo de intervenção. Não vincula. Por isso que o item está errado, tá? Não vincula. Questão número 2. Olha só. A decretação e a execução da intervenção estadual, a que ele está se referindo a estadual, nos municípios, são da competência privativa da Assembleia Legislativa, mediante decreto legislativo, devendo o governador do Estado, na sequência, editar o ato de nomeação do interventor. Realmente, a decretação e execução da intervenção estadual nos municípios são de competência privativa da Assembleia Legislativa. Não, peraí, olha o que ele está falando. A decretação e execução da intervenção estadual nos municípios são de competência do governador, que submete ao controle da Assembleia Legislativa. Olha só, tá? E é um decreto do presidente submetido à Assembleia Legislativa, que dá para dar uma emoção. Devendo o governador do Estado, na sequência, editar o ato de nomeação do interventor. Não. Primeiro porque o presidente primeiro decreta, depois submete, não é antes. E aqui, gente,
quando ele diz, na sequência, editar o ato de nomeação do interventor. Se você pegar o artigo 36, parágrafo 1º, ele vai dizer que, se necessário, nomeará o interventor. Não é deve, não é que tenha que fazer. Como ele diz assim, devendo o governador do estado, na sequência, não. Se couber, se for necessário, nomeará o interventor. Então, é errado o item aqui. Por vários motivos. Primeiro, porque a sequência não é Congresso, depois o presidente, não. Aliás, depois o governador. Não, é o governador para depois submeter à Assembleia Legislativa. É o que está no artigo 36, parágrafo 1º. Questão número 3. Fácil essa questão. Uma intervenção da União em um Estado da Federação para pôr termo a grave comprometimento de ordem pública deve ser decretada mediante a emenda à Constituição? Não existe essa possibilidade. Deveria ser previamente autorizada pela Assembleia Legislativa? Não, não é prévia, é posterior, tá? Só poderia ser decretado pelo presidente da República? Isso. Só poderia União no Estado da Federação, só o presidente. Inclusive, você vê isso no artigo, vou colocar aqui, ó, 84, inciso 10 ou 11, acho que é o 10, 9, 10, eu acho que é o 10. Artigo 84, deixa eu pegar aqui só para confirmar com vocês. Inciso 10, 84, compete privativamente ao presidente decretar e executar a intervenção federal. É competência privativa do presidente. Seria terminantemente proibida de acordo com a Constituição Federal? Não, não é proibida, porque existem os casos que são taxativos da Constituição Federal. Seria inconstitucional porque a intervenção federal somente é cabível no caso de guerra declarada? Não. Porque a gente viu vários casos aí, inclusive grave comprometimento da ordem pública, não necessariamente guerra declarada. Fácil essa questão. Só gostaria de lembrar um detalhe antes que eu não fale. Lembra que durante a decretação da intervenção federal é uma limitação à emenda constitucional. Eu vi aqui emenda constitucional, pega o artigo 60, que isso é importante, está no parágrafo 1º. A Constituição não poderá ser emendada durante o estado de defesa, o estado de sítio e a intervenção federal. Olha só. Parágrafo 1º. A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio, que é uma limitação circunstancial da emenda constitucional. Só porque eu lembrei, né? E é sempre bom a gente lembrar, já falar, porque senão esquece. Questão número 4, olha só. Cabe ao Estado intervir em seus municípios. Aí já marca Estado em seus municípios. Assim como a União nos municípios localizados em território federal. Isso. Caso não tenha sido aplicado o mínimo exigível da Receita Municipal na manutenção e no desenvolvimento de ensino e nas ações de serviço público de saúde. Certo. Tá aí no artigo 34. A gente estudou sobre isso. Então, o item completamente correto. Questão número 5 agora. Excepcionalmente, antes de decretar a intervenção federal, o presidente da República, a fim de restabelecer a normalidade, pode suspender a execução do ato impugnado. Contudo, caso essa medida não seja suficiente para restabelecimento da normalidade, cabe ainda ao presidente da República, sem qualquer interferência, decretar a intervenção federal. Aí está errado. Essa parte aqui, ó, sem qualquer interferência, porque realmente, excepcionalmente, antes de decretar a intervenção federal, o presidente, a fim de restabelecer a normalidade, pode suspender a execução do ato impugnado. Malu, aonde? Pega o teu 36, parágrafo 3º. Olha só, é um dispositivozinho aqui, ó. Nos casos do artigo 34, incisos 6 e 7, ou do artigo 35, inciso 4, dispensada a apreciação pelo Congresso Nacional ou pela Assembleia Legislativa, o decreto limitar-se-á a suspender a execução do ato impugnado, se esta medida bastar o restabelecimento da normalidade. Mas aí ele diz, ó, ponto e vírgula, contudo, caso essa medida não seja suficiente para o restabelecimento da normalidade, cabe ainda ao presidente da República, sem qualquer interferência, decretar a intervenção federal? Não, aí está errado. Por quê? Porque, minha gente, nos outros casos, ele depende
do controle político do Congresso. E mais, tem casos que precisam da provocação. A gente viu por solicitação, por requisição, por provimento. Então, quando ele diz sem qualquer interferência, aí não dá, né? Então, é errado esse item aqui. Questão número 5. Foi. Questão número 6. A Constituição Federal autoriza a União a decretar intervenção federal nos estados e no DF, no caso de não se aplicar o mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações de serviço público de saúde. Certíssimo. A gente também viu lá no artigo 34. Questão 7. A Constituição Federal, você olha para uma questão desse tamanho, aí você diz assim, minha Nossa Senhora, essa daí eu não vou saber. Vai saber, vai estar tudo certo. Vamos lá. A Constituição Federal estabelece situações em que, excepcionalmente, essas grandes, quando você vai olhar, é uma besteira. Eu tenho medo das pequenas, não está entendendo? A Constituição Federal estabelece situações em que, excepcionalmente, se admite a intervenção. Já vimos que a intervenção é uma exceção. Suprimindo-se temporariamente a autonomia de determinados entes da federação. Sobre esse tema, assinale a opção correta. Ele quer a correta. Olha só. A permanência da intervenção federal por prazo superior ao estabelecido no decreto interventivo importa crime de responsabilidade do chefe do Poder Executivo Federal, que será julgado pelo STF. Não existe essa previsão, até porque a intervenção federal, poucos dispositivos falam sobre ela. A gente tem esses dispositivos da Constituição Federal. Não tem mais nada que fale. É o que está aqui no artigo 34, 35. É até difícil de você estudar sobre intervenção federal, considerando que a gente não teve, durante a Constituição de 88, nenhum caso de intervenção, né? Então fica difícil. A intervenção federal não tem jurisprudência sobre casos específicos. A intervenção federal pode ser espontânea ou provocada. Isso a gente viu. Ou ela é espontânea, ou pode ser por solicitação, por requisição, ou pode ser por provimento. Neste último caso, se a provocação for oriunda do Poder Executivo ou do Poder Legislativo, o presidente da República será obrigado a intervir. Não, porque aqui é a solicitação, aquilo que eu falei para você. Quem solicita está pedindo, pode levar ou não. Quem requisita é diferente. Está mandando. Quem solicita, pede. Quem requisita, ordena. Então, é errado o item, porque quando é o legislativo ou o executivo, é solicitação. A intervenção se exterioriza mediante decreto interventivo de competência do presidente da República ou do governador do estado, conforme o caso. Certíssimo até aí. O decreto de intervenção deverá nomear o interventor. Não deverá. E terá de ser submetido à apreciação do Congresso Nacional da Assembleia Legislativa do Estado no prazo de 48 horas, 24 horas. Ainda está, e não deve. Se necessário, nomeará interventor, que é o 36, parágrafo 1º. A decretação da intervenção estadual em município, isso aqui está errado, tá? A decretação da intervenção estadual em município, na hipótese de inobservância de princípios indicados na Constituição Estadual, depende de decisão do Tribunal de Justiça do respectivo Estado. Sujeita a recurso extraordinário e, portanto, a eventual confirmação pelo STF. Vimos a súmula, gente. 637 aqui, ó. Coloquei para vocês, 637, não cabe recurso extraordinário no TJ, quando deferida a intervenção, né? Errado o item. Letra E, a única hipótese de intervenção da União em municípios prevista na Constituição Federal se refere aos municípios localizados em território federal. Tendo em vista que atualmente não existem territórios federais, uma intervenção federal levará a efeito em um município brasileiro seria inconstitucional. Isso, certíssimo. Esse item a gente viu que o STF não admite a intervenção da União em município de estado. Mas vamos terminar aqui, ó, 8, 9, 10, só está bem pouquinho. A decretação da intervenção federal dependerá de provimento pelo STF de representação do Procurador-Geral da República para assegurar a observância da forma republicana,
sistema representativo e regime democrático? Certíssimo. É o 34, inciso 7, a linha A, tá? Certíssimo item. Questão 9. A União pode intervir em Estado-membro para pôr termo a grave comprometimento da ordem pública, desde que haja provimento, não, porque essa daqui é espontânea. É 34, inciso 1. Tá? Olha só. Pega aí o seu 34. Você vai ver que a União não intervirá. É o inciso 3, aliás. Inciso 3. A União não intervirá nos estados nem no DF, exceto para por termo a grave comprometimento de ordem pública. Não precisa de provimento. O provimento é de não prover a execução de lei federal ou não observar os princípios constitucionais sensíveis. Aí sim, provimento do STF de representação do Procurador-Geral da República. Então o item aqui está errado. A União pode realizar intervenção em municípios localizados nos territórios, mas não pode intervir nos municípios localizados nos estados. Exatamente, certo item. Questão 11, ó, fácil. Acerca dos institutos da intervenção federal e estadual, assinale a opção correta com base na Constituição Federal. A União intervirá nos estados sempre que ocorrer grave comprometimento de ordem pública e tal intervenção deverá necessariamente ser precedida de solicitação do chefe do Poder Executivo, não. Estadual. Não precisa porque o artigo 34, inciso 3, é espontânea. E não precisará, tá, de nenhuma solicitação. B. É necessária a apreciação do decreto de intervenção pelo Congresso Nacional, pela Assembleia Legislativa, que devem ser convocados extraordinariamente caso não estejam funcionando. Isso, necessário. A regra é essa. Cabe intervenção da União nos estados ou no DF, caso haja necessidade de repelir invasão estrangeira ou invasão de uma unidade da federação e outra, devendo haver prévia solicitação do Poder Legislativo Estadual para a execução dessa medida excepcional. Não, quando é necessidade de repelir invasão estrangeira ou invasão de uma unidade da federação, é o artigo 34, você pega aí, é o artigo 34, inciso 2. Não precisa de solicitação. Errado. O decreto de intervenção deve necessariamente especificar a amplitude, o prazo e as condições de execução, indicar obrigatoriamente o interventor, não é obrigatório, e ser submetido no prazo de 24 horas ao Congresso Nacional ou à Assembleia Legislativa, conforme o caso. Então, aqui errado o prazo e não é obrigatório. A possibilidade de intervenção do Estado nos municípios que compõem restringe-se à inexistência de prestação de contas em conformidade com a lei. Não, errado, porque a gente viu os casos do artigo 35. 12.3, para a gente terminar. A intervenção federal da União nos estados estará sempre sujeita ao controle político do Congresso Nacional, que apreciará o decreto interventivo. Não, a gente viu que quando é o Poder Judiciário, está ausente aí esse controle político. Por isso o item está errado. A Constituição Federal prevê hipótese de intervenção federal em município. A Constituição Federal prevê hipótese de intervenção federal em município. Prevê sim, que é no caso de municípios de territórios. Aqui ele não disse que era de estado. Olha a pegadinha. Minha gente, esse povo mata a gente. Vamos combinar. Beijo grande, que eu já extrapolei o tempo. Até o próximo vídeo.